Olá, meus ahins. Estou aqui para explicar um pouco desse vídeo que eu comecei a falar sobre as duas passagens na Torá. E eu vou explicar um pouco sobre essa quantidade de ano, né, de escravidão que a própria Torá nos diz. Em Bereshit 15, no chamado Brit Ben Abetarim, que é o pacto entre as partes, Hashem diz a Abraão, que ainda era Abrão, né, sobre a promessa, e disse também que o povo seria afligido por 400 anos. Mais tarde, então, porém, foi dito em Shemot, né, que seria 430 anos. Afinal de contas, quanto tempo, de fato, o povo de Israel viveu no Avidu Mitzrit, na escravidão egípcia? Foi 400 anos ou 430 anos? Não é nenhum e nem outro, segundo os nossos rabinos, os nossos sábios. Porque ao ler a Torá, você vai perceber uma cronologia. Por quê? Porque nós temos a idade de nascimento de alguns patriarcas, na idade de nascimento e de morte desses patriarcas. E se a gente fazer a conta, a gente vai perceber que não é nem 400 e nem 430 anos. E eu vou explicar por quê. Esse tempo começou a ser contado no nascimento de Isaac Avinu. Tá? No nascimento de Isaac Avinu, até a morte de Yosef. Na verdade, a escravidão não começa quando Yaakov desce ao Egito, e sim quando Yosef é vendido para Potifar. Por quê? Porque ele, de fato, nós acreditamos que ele, de fato, foi o primeiro escravo a ser vendido. Tá? Então, começou essa contagem do nascimento de Isaac Avinu até Yosef. Certo? Isso contou-se 400 anos. Mas em Shemot fala de 430 anos. Se a gente for considerar a cronologia da Torá, 430 anos se dá quando foi entregue a Brit Ben Abetarim a Abrão naquele tempo. Aí contaria desde a entrega do pacto entre as partes até a venda de Yosef, daria os 430 anos. Então, explicando esse espaço de tempo que está escrito na Torá, de 400 anos e 430 anos, de fato, os nossos Rahamim acreditam que esse tempo foi o tempo do início da escravidão. Tá? Qual seria mesmo o tempo que o povo de Israel sofreu no Avidu Mitzrit, na escravidão egípcia? Se a gente for fazer uma conta, é uma conta fácil de entender, segundo os nossos sábios, tá? Conta-se na morte de Yosef até os 80 anos de Moshe, porque acreditamos que foi a partir dos 80 anos de Moshe que o povo de Israel alcançou o êxodo do Egito, quando eles saíram da escravidão. Então, contando esse tempo de morte de Yosef até os 80 anos de Moshe, dá-se 210 anos. Esses 210 anos foram anos muito degradantes de avitude do povo de Israel. Então, meus ahins, é isso por hoje. Um Hag Pesach Sameach. Shalom, shalom.